Olá, gente. Estamos aqui para a nossa 15ª atividade. Volume de um bloco retangular. Então, olha só. Eu tenho um bloco retangular, tá? Também chamado de paralelepípedo reto retângulo, ok? Então, ó, eu tenho aqui as dimensões dele, ó, são 3, né? Figura plana, espacial, 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Para calcular o volume desse paralelepípedo, basta multiplicar as suas dimensões, né? Então, basta multiplicar. No caso aqui, o comprimento é A largura é B e a altura é C, basta multiplicar A vezes B vezes C. Então, um exemplo aqui, ó, considerando um paralelepípedo em que a largura da base mede 10 metros, vamos botar aqui que aqui 10, o comprimento da base é 5 e a altura mede 8. Então, basta multiplicar 10 vezes 5 vezes 8. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 8 dá 400. 400 metros cúbicos, né? 400 metros cúbicos de volume, ok? Então, ó, tá aqui, ó, a resolução, ó. Volume vezes largura vezes altura. 10 metros vezes 5 metros vezes 8 metros. Mas por que metro cúbico, professor? Olha só, isso aqui funciona como se fosse monômio, se lembra? Ó, m vezes m ao quadrado. M quadrado vezes m ao cubo. Então, por isso, m elevado à terceira. Volume. Cálculo do volume, olha só, até agora a gente estava falando de capacidade, né? Agora a gente vai falar, ou melhor, a gente estava falando de volume. Volume a gente bota em metros cúbicos, centímetro cúbico, decímetro cúbico, tá? Agora, se eu falo em capacidade, eu estou falando em litro, tá? Se eu falo em capacidade, estou falando em litro. Então, ó, a gente tem algumas medidas. Ó. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Ok? Só lembrando um pouco lá atrás da escala, ó. 1 metro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Parece um 2, mas é um 3. Ok? Lembrando que, quando é metro cúbico, em cada espaço desse aqui vai ficar 3 algarismos. Então, ó, 1 metro cúbico. Ó, 1 metro cúbico. Lembra que decímetro cúbico, que é o do lado, é 1 decímetro cúbico, corresponde a 1 litro. Ou seja, 1 por 1. Correto? Por que, então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros? Lembra que a gente vai passar... Se eu quero passar para esse, eu tenho que colocar 3, correto? Então, ó, 1, 2, 3, porque a vírgula está aqui. Então, 1 metro cúbico, 1000 litros, ok? 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, ó. 1 centímetro cúbico, ó. É igual o quê? A 1000, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 mililitros. Por quê? Porque eu tenho 1
mesma coisa, ó. Tá aqui, ó, vai passar para cá, ok? Se eu quiser transformar de 1.000 litros em mililitro, vai ficar o quê? 1 milhão, ó, porque vai entrar 6 zeros, vai ter que chegar até aqui, ok? Então vamos lá, ó. Vamos calcular a capacidade de um aquário que possui as seguintes dimensões: 50 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Ó, 50 centímetros é igual a 5 decímetros. Você pode transformar no começo ou transformar no final. Para transformar no começo, como aqui está elevado a 1, é só andar uma casa. Ou seja, 50 centímetros vai ser 5 decímetros. Se você passar no final, lembra que tem que passar 3 casas, porque já está no cúbico, tá? Então, 50 centímetros, 5 decímetros. 15 centímetros, 1,5 decímetro. 20 centímetros, 2 decímetros. Aí multiplica tudo, vai achar 15 decímetros quadrados. Ou seja, o aquário tem 15 litros. E se eu quisesse transformar no final? Mesma coisa, vai ficar volume igual a 50 vezes, aqui no caso centímetros, né? Vezes 15 centímetros vezes 20 centímetros. Aí você vai multiplicar tudo. 50, vou multiplicar o 50 e o 20 primeiro. 50 vezes 20 vai dar 100. Correto? 100. Não é isso? 2 vezes 5... Não, vai dar 1.000. 20 vezes 50 dá 1.000. 1.000 centímetros quadrados agora, né? Porque m vezes centímetro dá centímetro quadrado. Vezes 15 centímetros. O volume, então, é só acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3 centímetros cúbico. Para transformar para decímetro, para calcular o litro, lembra que eu ando 3 casas, 15. Então, é igual a 15 decímetros cúbicos, que é igual a 15 litros. Ok? Beleza, então. Vamos partir agora para o exercício. Esse exercício é do TJ do Ceará. Caiu na prova lá. Quantos centímetros cúbicos existem em 10 litros? Lembrando que 10 litros é igual a 10 decímetros cúbicos, né? Lembra que a gente tem que andar o quê? Uma casa para o lado, de decímetro para centímetro, eu ando para cá. Só que quando eu ando quantas casas em cada um? Tem que acrescentar quanto? Né? Então, aí você vai marcar aqui. Um aquário com 2 metros de comprimento, 0,5 metros de... Ih, trouxe comprimento 2 vezes. Aqui é a largura. Desculpa, gente, porque eu estou olhando pela tela. E 0,5 metros de altura. Está cheio pela metade. Quanto se deve pôr de água para esse aquário fique completamente cheio? Ou seja, você vai ver qual é a litragem dele total. Só que lembra que é só a metade, porque ele já tem água pela metade. Então, você vai pegar a metade aí. Uma piscina de fundo retangular e profundidade constante, ou seja, ela não é aquela piscina de descaída, que vai ter a parte rasa e parte alta, é tudo a mesmo patamar, possui as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 4 de largura e 1,7 metros de profundidade. Sabendo que o nível da água dessa piscina deve ficar a 0,2 metros da borda.
Ou seja, esse 1,7 você tem que tirar esse 0,2 antes de multiplicar. A capacidade de água dessa piscina é de, vê aí, ó, 46 mil litros, 48 mil, 50 mil litros ou 52 mil litros. Número 4. Pretende-se encher totalmente uma caixa d'água que possui 1,5 m de comprimento por 1 metro de largura e 1 metro de altura. Para isso se dispõe de uma entrada de água que despeja 1 litro por segundo. Qual é o tempo em que essa entrada de água leva para encher totalmente essa caixa? Ou seja, você vai ver qual é a capacidade dela, né? E vai tirar e dividir isso por segundo. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. E ele despeja 1 litro. 1 litro por segundo. Número 5. Uma torneira está estragada e mesmo fechada pinga. Durante meia hora, a torneira perde 2 decímetros cúbicos de água. Quantos litros de água a torneira perde em um dia? Lembrando que um dia tem 24 horas, né? Isso aí, gente. Em meia hora ela desperdiça 2 decímetros cúbicos. Ok? Então tá aí a explicação. Qualquer coisa, me manda lá perguntas lá, principalmente pelo Zap, ou pode mandar pela plataforma também. Eu prefiro pelo Zap, porque pelo Zap eu recebo o chamado na mesma hora. Na plataforma eu tenho que entrar para visualizar e nem sempre eu vejo, tá, gente? Então, um abraço. Tchau, tchau.